Olá! Nesse vídeo falaremos da categorização de variáveis quantitativas. Por exemplo, em certas situações é necessária a divisão de uma variável quantitativa em faixas pré-definidas. No banco Stroke, por exemplo, temos a variável age e pode ser de interesse analisar esta variável definida em três faixas de idade, até 50 anos, incluindo os 50 anos, entre 51 e 70 anos e acima de 71 anos. Nós vamos usar para isso a função cut do R. Então, lá no RStudio, eu já tenho o banco Stroke importado e com os rótulos das variáveis categóricas atribuídas e missings corretamente identificados, conforme estávamos usando até este momento. Na sintaxe, na seção do capítulo 5, vamos então fazer essas transformações nas variáveis quantitativas e conferir as transformações realizadas através de análises descritivas vistas com as funções do pacote DeskTools. Então, o primeiro passo nesse momento está sendo carregar o pacote DeskTools, que pode ser feito por este comando, rodando o comando library, ou então, como já visto, clicando no packages e localizando então o pacote e clicando aqui. Também é outra forma de carregar o pacote DeskTools. Para categorizar então a variável age nas três faixas, vamos usar a função cut dentro da função transform para transformar o banco Stroke. Então vamos criar uma nova variável chamada age3cat, que vai cortar, então, a variável age, e no argumento breaks nós informamos quais são as faixas que queremos. É sempre interessante colocar nesse argumento, iniciar com o menor valor da variável e terminar com o maior valor da variável e colocar entre esses dois valores os pontos de cortes escolhidos para as faixas. Então, nesse caso, a primeira faixa termina em 50 anos, a segunda faixa termina em 70 anos, por isso esses valores 50 e 70 aqui. O right igual a true significa que o 50 estará incluído na primeira faixa e o 70 na segunda faixa, então são intervalos fechados à direita. Caso não fosse isso que fosse desejado, nós teríamos que colocar a letra F maiúsculo neste argumento. E o include lowest igual a true é interessante sempre colocarmos para que o menor valor pertença à primeira faixa, senão o R acaba optando por excluir o primeiro valor, dado que é um intervalo aberto à esquerda. Então, rodando este comando nesta linha do transform, o que temos é a criação da nova variável age3cat, então nada é resultante desta função. Então, para conferir é importante fazer um novo comando, como, por exemplo, usar o comando desk nessa variável age3cat. Então, percebemos que nenhum missing, essa nova variável age3cat não tem nenhum missing, como era de se esperar, porque já sabíamos que a variável age originalmente não tinha nenhum missing, então todas as idades foram atribuídas a alguma faixa, que é uma boa notícia. E vemos as faixas construídas. Aqui vemos a questão da primeira faixa, que começa então no 45, incluindo o 45, isso
é resultante do uso do argumento include lowest igual a true, e o fato dos intervalos, dos intervalos sempre serem fechados no limite superior, é resultante do uso do argumento right igual a true. Então, aqui temos as frequências de cada faixa, percentuais e frequências acumuladas, e o gráfico que já sabemos da função desc. Então, aqui percebemos que a atribuição aparentemente ocorreu, a atribuição realmente ocorreu de forma correta, e a faixa que tem mais pacientes, faixa de idade com maior concentração de pacientes, é a faixa intermediária entre 50 e 70 anos, com 742 pacientes, que são aproximadamente 71% da amostra. Também podemos fazer a categorização de uma variável quantitativa, não por pontos de corte pré-definidos, mas por valores calculados a partir da amostra, que são os quantis, que definem percentuais de pessoas iguais em cada faixa. Então, uma ideia bastante utilizada é a divisão em quartis, onde dividimos a amostra em 4 grupos de aproximadamente o mesmo número de indivíduos em cada um. Para saber, então, por exemplo, quais são os quartis da variável idade, nós aplicamos a função quantile. Então, aqui percebemos que o menor valor de idade é 45, como já sabíamos da análise anterior. O maior valor é 86, também combinando com o que sabíamos da análise anterior. E estes 3 números intermediários aqui no meio são os quartis. Então, o primeiro quartil é 55, a mediana ou o segundo quartil é 62, e o terceiro quartil é 69. Então, nós vamos dividir aqui a amostra nas faixas 45 a 55, 55 a 62, 62 a 69 e 69 a 86. Para isso, novamente usamos a função cut, né, nomeando então a nova variável com outro nome, por exemplo, age4cat. E dentro da função cut, usamos o argumento, dentro do argumento breaks, exatamente a mesma função que usamos para calcular esses quartis dados anteriormente. Então, a função saberá que esses valores serão utilizados para fazer as faixas. Os outros argumentos são os mesmos vistos anteriormente para fechar os intervalos no limite superior e incluir o menor valor na primeira faixa de categorização. Então, ao eu executar o comando, novamente não será produzido nenhum resultado. Para fazer a conferência, nós fazemos uma descritiva desta nova variável. Então, percebemos, novamente, nenhum missing foi resultante nesta nova variável, que é uma boa notícia. E vemos as faixas construídas. E vemos que, como esperávamos, elas têm aproximadamente 25% de pacientes em cada uma. Elas só não são exatamente, não têm percentuais exatamente iguais a 25, porque nós temos os chamados empates, ou seja, várias pessoas com a mesma idade, essas idades nos limites superiores do intervalo.